A Revolução Verde da Dona Maria. Dona Maria morava num pedacinho de terra nos arredores da cidade. Era um lugar simples com uma casinha de tijolos aparentes, um galinheiro e uma horta que nos últimos tempos não dava mais nada além de folhas murchas e tomates miúdos. Parece que a terra tá cansada, ela resmungava, mexendo na terra seca com a enxada. Seu vizinho, o seu João, um homem alto e de mãos calejadas, passou pelo portão aberto e parou para observar. Tá difícil, hein, Maria? A terra aqui não tá mais como antes. Pois é, João. Já plantei de tudo, adubei, reguei, e nada. Até as minhocas sumiram. Seu João coçou a barba grisalha e sentou no toco de madeira ao lado dela. Sabe, Maria, tem umas plantinhas que ajudam a terra a ficar forte de novo. Elas chamam de adubos verdes. É como se fossem médicos da terra, sabe? Dona Maria franziu a testa. Médicos da terra? Nunca ouvi falar. É simples. Em vez de só tirar da terra, a gente planta coisas que devolvem os nutrientes para ela. Tem umas que soltam nitrogênio no solo, outras que soltam raízes fundas e trazem nutrientes lá de baixo. Dona Maria arregalou os olhos. E onde eu arrumo essas plantinhas? Seu João sorriu. Vou te mostrar. Mas primeiro vamos fazer uma lista das melhores. Tem 20 que são as campeãs. A lista mágica. Os dois se sentaram na varanda da casa de Dona Maria, com um caderno velho e um lápis. Seu João começou a listar contando nos dedos. Feijão de porco, esse aqui é bom demais. Cresce rápido, cobre a terra e ainda dá para comer. E o melhor, ele deixa o solo cheio de nitrogênio, que é como comida para outras plantas. Dona Maria anotou. Parece o feijão normal, só que mais forte. É. E tem mais. 2. Crotalária. Essa aqui é alta, dá umas flores amarelas bonitas. Ela afasta nematoides, que são os bichinhos que atacam as raízes das plantas. Nematoides? Nunca vi, mas se ela espanta, já gosto dela. 3. Mucunã. Essa é uma trepadeira, sabe? Ela cobre o solo e não deixa o mato crescer. E ainda solta umas raízes que deixam a terra fofinha. Dona Maria riu. Parece uma faxineira da terra. Seu João continuou. 4. Ervilhaca. Essa é boa para plantar no inverno. Ela segura a terra e não deixa a chuva levar os nutrientes embora. 5. Guandu. Esse aqui é um feijãozinho que cresce alto. As raízes dele vão fundo e trazem nutrientes que outras plantas não alcançam. 6. Trevo. Todo mundo conhece o trevo. Ele é bom para pastagem e ainda deixa a terra mais fértil. 7. Nabo forrageiro. Esse aqui é um nabo diferente. As raízes dele quebram a terra dura e deixam ela mais solta. Dona Maria interrompeu. Peraí, João. Se eu plantar tudo isso, minha horta vai ficar uma bagunça. Seu João riu. Não precisa plantar tudo de uma vez. A gente escolhe umas 2 ou 3 para começar. O importante é ir revezando. O plano de ação. No dia seguinte, Dona Maria foi até a casa de seu João com uma sacola de sementes. Comprei feijão de porco e crotalária. Vamos plantar onde? Seu João pegou a enxada. Vamos começar num cantinho da horta que tá mais fraco. Depois, a gente espalha as sementes e cobre com um pouco de terra. Os dois trabalharam juntos. Dona Maria ia jogando as sementes enquanto seu João mexia a terra. E agora, João? Só esperar? Isso. Em algumas semanas, essas plantinhas já vão estar crescendo. Depois, a gente corta elas e enterra de novo. Elas viram adubo natural. Dona Maria balançou a cabeça, admirada. Nunca pensei que plantar mato podia ajudar tanto. O milagre da terra. Passaram-se 2 meses. Dona Maria acordou cedo e foi até a horta. Seu João já estava lá, agachado, observando as mudas. João, olha só. Dona Maria apontou para o canteiro onde tinham plantado o feijão de porco. A terra estava coberta por folhas verdes e saudáveis. Tá tudo crescendo. E não é só isso, disse seu João, cavando um pouco com a mão. Olha como a terra tá fofinha. E tem minhoca de novo. Dona Maria sorriu. Agora eu entendi. Essas plantinhas são como remédio para a terra. Exatamente. E tem mais 13 pra gente testar. Quer ver? As outras plantas amigas da terra. Seu João pegou o caderno de novo e continuou a lista. 8. Aveia. Essa aqui é boa para segurar a terra e não deixar ela escapar com a chuva. 9. Milheto. Cresce rápido e deixa a terra mais solta. É bom para plantar depois de uma colheita. 10. Girassol. Além de bonito, ele atrai abelhas e solta raízes que ajudam a quebrar a terra dura. 11. Amendoim forrageiro. Esse aqui é um amendoim que não dá para comer, mas deixa o solo cheio de nitrogênio. 12. Lablab. É uma trepadeira que cobre o solo e ainda dá umas vagens comestíveis. 13. Serralha. Essa aqui é uma erva daninha, mas ajuda a soltar a terra e atrai insetos bons.
14. Dente de leão parece mato, mas as raízes dele vão fundo e trazem nutrientes para a superfície. 15. Confrei. Essa planta tem folhas grandes e é ótima para fazer chá, mas também ajuda a adubar a terra. 16. Capim braquiária. Esse capim é bom para pastagem e ainda protege o solo da erosão. 17. Soja perene. É uma soja que não precisa replantar todo ano. Ela deixa o solo rico em nitrogênio. 18. Feijão mungo. Cresce rápido e é bom para plantar entre as colheitas. 19. Alfafa. Essa aqui é famosa para alimentar animais, mas também deixa a terra mais fértil. 20. Calopogonil. É uma trepadeira que cobre o solo e não deixa o mato crescer. Dona Maria anotou tudo, animada. Agora eu tenho um exército de plantinhas para ajudar minha horta. A horta renasce com o tempo. Dona Maria foi testando cada uma das plantas. Em alguns canteiros plantou feijão de porco. Em outros, crotalária. No cantinho mais seco colocou nabo forrageiro. E não é que deu certo? As plantas cresceram fortes, a terra ficou escura e cheia de vida, e as minhocas voltaram. Quando chegou a época de plantar tomate, Dona Maria colheu frutos grandes e vermelhos. João, olha só, tô colhendo tomates como nunca. Seu João riu. É a terra agradecendo, Maria. Ela só precisava de um pouco de ajuda. Dona Maria abraçou o velho caderno. Agora eu sei o segredo. A terra não é só para tirar, é para cuidar também. E assim, com as 20 plantinhas amigas, a horta de Dona Maria virou a mais bonita da região. E o melhor, ela começou a ensinar os vizinhos. Planta isso aqui, que a terra fica forte de novo. E foi assim que uma simples lista de plantas mudou não só a horta de Dona Maria, mas a vida de todo mundo ao redor. Porque, no fim das contas, cuidar da terra é cuidar da gente também. Dona Maria não parou mais. Todo domingo, ela separava umas mudinhas das plantas amigas e batia na porta dos vizinhos. Ó, Zé, leva essa crotalária pra você. Ela enche a terra de nitrogênio, viu? Seu feijão vai ficar uma beleza. O Zé, que sempre reclamava que a terra dele era fraca, pegou as mudas meio desconfiado. Tá bom, Maria, mas se não der certo, vou cobrar um café da manhã. Ela só riu. Pode cobrar. Mas depois me disse não mudou nada. E não demorou muito. Em poucas semanas, o Zé apareceu na casa dela com um saco de feijão. Maria, olha só. Nunca vi feijão tão bonito. E a terra tá macia que nem pudim. Dona Maria sorriu, orgulhosa. Eu não falei? A terra gosta de companhia. Logo, a rua inteira começou a plantar as 20 plantas amigas. A Dona Lúcia, que só plantava alface murcha, agora tinha uma horta cheia de folhas verdes e crocantes. O seu Antônio, que achava que adubo químico era a única solução, até parou de usar. Maria, eu não acredito. Meu pé de abóbora tá maior que eu. E assim, a lista que Dona Maria encontrou no caderno velho virou um segredo compartilhado. As crianças da rua corriam para ajudar a plantar, e até o prefeito apareceu um dia curioso. Como é que vocês estão fazendo para a terra ficar assim? Dona Maria, com as mãos na cintura, respondeu. É simples, seu prefeito. A gente planta amor junto com as sementes. O prefeito riu, mas anotou tudo num bloquinho. Vou levar essa ideia pro município. Quem sabe a gente não faz um mutirão. E não é que deu certo? Em pouco tempo até as praças da cidade ganharam canteiros com as plantas amigas. As árvores cresceram mais fortes, as flores duravam mais, e até o ar parecia mais limpo. Um dia, o neto de Dona Maria, o Pedrinho, perguntou: Vó, por que essas plantas ajudam tanto a terra? Ela sentou no banco da horta e puxou o menino para perto. Porque elas são como a gente, Pedrinho. Algumas dão comida, outras dão sombra, outras deixam a terra fofinha. E quando a gente junta tudo, todo mundo fica feliz. Pedrinho pensou um pouco e sorriu. Então é tipo um time? Dona Maria deu uma risada. Isso mesmo. Um time que cuida da terra para a terra cuidar da gente. E assim, entre risadas, mudas e histórias, a lição das 20 plantas amigas se espalhou. Porque no fim, não era só sobre terra boa ou colheita farta. Era sobre entender que a natureza não é só para usar, é para viver junto. E que, com um pouco de cuidado, até as coisas mais simples podem mudar tudo. Pedrinho não parava de pensar naquilo. No dia seguinte, correu para a horta antes mesmo do sol nascer. Queria ver as plantas de perto, como se elas fossem contar um segredo. Bom dia, feijão de porco, ele murmurou, tocando as folhas largas. Você deixa a terra fofinha mesmo, né? A planta balançou com o vento, como se concordasse. Dona Maria chegou com um balde de água e sorriu. Já tá conversando com elas? Tô tentando, Pedrinho riu. Mas elas não falam muito. Ah, mas falam sim. Só não é com palavras. Ela apontou para as raízes expostas de um pé de guandu. Olha só.
Essa aqui puxa nutrientes lá do fundo e deixa tudo melhor para quem vem depois. Pedrinho franziu a testa. Tipo, ela divide? Exatamente. É como se ela dissesse, pode usar, tá aqui, eu já comi primeiro. Dona Maria pegou uma semente de girassol e colocou na mão do neto. Planta essa aqui. Ela atrai abelhas e ainda solta um pozinho que espanta bichinhos ruins. Pedrinho cavou um buraquinho com o dedo. E se eu plantar tudo junto, tipo um time mesmo? Melhor ainda. A terra fica forte, as plantas se ajudam e a gente nem precisa gastar com adubo. Ela bagunçou o cabelo dele. É assim que a natureza faz, um ajuda o outro sem ninguém mandar. O menino olhou ao redor. E se todo mundo fizesse isso? Dona Maria suspirou. Ah, Pedrinho, aí o mundo ia ser bem mais bonito. Mas a gente começa aqui, né? Com a nossa horta, com as nossas sementes. Nesse dia, Pedrinho não só plantou o girassol. Ele também convenceu o pai a parar de usar veneno na plantação de milho. A crotalária espanta os bichos ruins, pai. A avó disse. O pai coçou a cabeça, desconfiado. E funciona mesmo? Claro que funciona. É time, lembra? O pai riu e jogou o veneno fora. Tá bom, vamos tentar. E assim, a lição foi crescendo. Primeiro na horta, depois no milharal, depois na casa da vizinha, que ficou curiosa com as plantas mágicas de Dona Maria. Ela levou mudas de mucunã e explicou. Essa aqui até dorme de noite, sabia? Fecha as folhinhas como se fosse rezar. A vizinha riu. Rezar é? Ou agradecer, Dona Maria deu de ombros. A terra dá tanto pra gente. Por que não dar um pouquinho de volta? Com o tempo, até o mercado da cidade começou a vender sementes das 20 plantas. As pessoas chegavam com dúvidas. Como é que faz para plantar? Dá para usar em vaso? E se meu cachorro comer? Dona Maria respondia a todas, sempre com paciência. Planta com amor, que dá certo. E se o cachorro comer, não faz mal ou algumas até são comestíveis. Pedrinho, agora mais velho, ajudava a ensinar. A natureza não é burra, gente. Ela já vem com o manual de instruções. A gente só esqueceu de ler. Um dia, uma menina perguntou, e se eu não tiver horta? Dá para fazer em apartamento? Pedrinho pegou um vaso pequeno e plantou uma semente de trevo. Claro, até num copinho de iogurte dá. O importante é começar. A menina sorriu e levou o vaso para casa. E assim, devagarinho, as plantinhas foram conquistando mais lugares. Não porque eram perfeitas, mas porque eram simples. Porque mostravam que cuidar da terra não precisava ser difícil. Bastava querer. Dona Maria olhava tudo aquilo e suspirava, feliz. Viu, Pedrinho? A gente planta uma semente e não sabe onde ela vai parar. Pedrinho abraçou a avó. Mas a gente sabe que vai fazer diferença. E fazia mesmo. Porque no fim era só isso. Um monte de gente pequena, fazendo coisas pequenas que juntas mudavam tudo. Como um time. Como a natureza. Como a vida. Dias depois, a menina do vaso voltou. Chegou com os olhos brilhando e o trevo já crescido, as folhinhas verdes saindo pelas bordas do copinho. Olha só, Pedrinho. Ele tá vivo, disse, mostrando o vaso com orgulho. Pedrinho sorriu. Tá vendo? Você já é uma jardineira de apartamento. A menina riu. Posso levar mais sementes? Quero plantar crotalária no quintal da minha tia. Ela tem um monte de terra, mas diz que não presta pra nada. Dona Maria ouviu e balançou a cabeça. Terra ruim não existe, minha filha. Existe terra que ainda não conheceu as plantas certas. Pedrinho pegou um saquinho de sementes e entregou para ela. Essa aqui é forte. Ela cresce rápido e deixa a terra fofinha. Depois, sua tia pode plantar o que quiser. A menina guardou as sementes no bolso. Vou contar para todo mundo na escola. Quem sabe a gente não faz um mutirão. Dona Maria deu uma risadinha. Lá vem você com ideias grandonas de novo. Mas Pedrinho cutucou a avó de leve. Deixa ela, vó. Ideias grandonas começam com gente pequena, lembra? No fim da tarde, o senhor João, que morava na casa ao lado, apareceu com uma enxada nas mãos. Escutei a conversa de vocês. Tem um pedaço de terra lá atrás que tá duro feito pedra. Será que essas plantinhas milagrosas dão jeito? Pedrinho olhou para Dona Maria, que deu de ombros. Bom, a gente só vai saber se tentar. E assim, o quintal do senhor João virou um laboratório. Plantaram feijão guandu, girassol, e até umas mudinhas de confrei que sobraram. O velho resmungava que era perda de tempo, mas toda manhã ia lá conferir se alguma coisa tinha brotado. Uma semana depois, as primeiras folhinhas verdes apareceram. O senhor João ficou parado olhando como se não acreditasse. Caramba, elas estão mesmo vivas. Dona Maria riu. Eu avisei. A terra só precisava de um empurrãozinho. O velho coçou a cabeça. Bom, se é assim, acho que vou precisar de mais sementes.
Pedrinho comemorou. Agora sim, o time tá crescendo. E não parou por aí. A notícia se espalhou pelo bairro. A dona da padaria quis plantar alfafa nos vasos da vitrine. O menino da bicicleta levou sementes de trevo para espalhar nos terrenos baldios. Até a professora da escola pediu para levar mudas para ensinar as crianças. Dona Maria olhava tudo aquilo e suspirava. Parece que a gente começou um movimento, Pedrinho. O neto deu de ombros. Ou só lembrou as pessoas que elas já sabiam fazer isso. A natureza tá sempre esperando a gente dar o primeiro passo. E era verdade. Porque no fim, não importava se era um vaso na janela ou um quintal inteiro. O que importava era que, de repente, todo mundo estava plantando. E cada semente que ia para a terra era uma promessa de que as coisas podiam ser diferentes. De que a vida sempre acha um jeito de crescer. Dona Maria e Pedrinho passaram a semana inteira distribuindo mudas. Chegaram em casa cansados, mas com um sorriso no rosto. Hoje o seu João do mercadinho me pediu conselho para plantar feijão guandu no quintal dele, contou Pedrinho, tirando os sapatos. Disse que quer usar as vagens para fazer sopa. Dona Maria riu. E eu encontrei a Dona Célia, aquela que mora na casa amarela. Ela me mostrou um balde cheio de esterco de galinha e falou: Maria, agora eu tenho adubo de graça. Pedrinho balançou a cabeça, achando graça. A gente só deu a ideia. Eles que estão fazendo acontecer. No sábado seguinte, o bairro amanheceu diferente. Nas calçadas, vasos com girassóis brotavam. Nos cantos dos muros, trevos e ervilhacas se espalhavam como um tapete verde. Até o terreno baldio perto da praça, que antes era só mato e lixo, agora tinha fileiras de mucunã preta crescendo forte. Olha só, vó, Pedrinho apontou. Aquele ali é o menino da bicicleta. Tá regando as plantas dele. Dona Maria observou o garoto, que agora usava uma garrafa PET cortada como regador. Ele tá feliz, dá pra ver. De repente, uma voz chamou: Dona Maria. Pedrinho. Era a professora da escola, acompanhada de um grupo de crianças. Cada uma segurava um copinho de plástico com uma mudinha. Hoje a gente fez uma aula prática, explicou a professora, orgulhosa. Plantei com eles e expliquei como essas plantas ajudam a terra. Eles não paravam de fazer perguntas. Uma menina de tranças levantou a mão. Tia, é verdade que a crotalária afasta os bichinhos ruins? Pedrinho se agachou para ficar na altura dela. É sim. Ela deixa o solo forte e ainda atrai abelhas. Quer ver? Ele mostrou uma florzinha amarela que tinha no quintal. A menina arregalou os olhos. Nossa, posso levar uma semente para casa? Dona Maria sorriu. Claro, minha filha. Pode levar quantas quiser. Enquanto as crianças escolhiam suas mudinhas, Pedrinho cochichou no ouvido da avó. Vó, a gente tá mudando mesmo as coisas, né? Ela passou o braço pelos ombros dele. Não, Pedrinho. A gente só lembrou o bairro de uma coisa que ele já sabia, que a terra é generosa. Só precisa de um pouco de cuidado. E assim, entre risadas e mãos sujas de terra, o movimento crescia. Não tinha líder nem regras. Só gente plantando, aprendendo e dividindo. Porque no fim, era simples. Quando a terra fica boa, tudo ao redor floresce junto.